Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Dando Giro Literário e para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. Este é o primeiro vídeo, né? Aquele vídeo resenha, digamos assim, depois de muito tempo, de uma longa pausa. Mas eu já retornei e eu devorei este livro realmente nesta madrugada. E o livro, ele é o primeiro de seu nome, o primeiro da Carol. Este é o IG dela aqui, e este livro assim, foi simplesmente maravilhoso. Podemos dizer então que o primeiro bebê dela está aprovado. Mas qual que é o livro, Grazi? Fala pra mim. O livro chama-se Como se Fosse a Minha Sina. É um romance contemporâneo que se passa nos dias atuais e lá no estado de Amazonas, que é a terra natal da nossa escritora, da Carol. Então, no livro, além do romance, ele traz também as riquezas, né, lá do norte, traz as riquezas do Amazonas, da sua cultura local, dos pontos turísticos também que existem, né? Conforme a leitura vai fluindo, ela vai destacando estes pontos positivos, obviamente, que tem no local, e a gente consegue então imaginar o cenário, se sentir realmente, né, dentro da história do livro. A história ela é meio que em volta a um grupo de amigos, porém, claro, em destaque para 3 pessoas, que seria a Mariana, que é a mocinha, a protagonista, e temos o Ítalo e o Heitor. Assim, é um triângulo amoroso? De certa forma, não deixa de ser. Acontece mais ou menos o quê? Mariana vem já há 2 anos numa meio que uma depressão romântica, sofrendo por uma perda do seu último namorado, que até então a fez sofrer muito. Podemos dizer que ele se encaixa naquela categoria do cafajeste, do mentiroso, e entenderemos o porquê. Ele simplesmente meio que namorava às escondidas com ela. Vergonha talvez de assumi-la? Não sei. Ele dá as suas desculpas. Acredite quem quiser. Mas no fim, quando ele diz que iria assumi-la, ele acaba levando outra pessoa no lugar, que até então era o baile de formatura, né, da graduação dele. E aí vem toda a decepção através de todo esse desenrolar da história. Sendo então que foi até que um romance, foi um namoro bem benéfico, né? Muito legal aos dois. Mas aí o cara se mandou, sem mais nem menos, ela ficou ali na fossa. De uma pessoa totalmente alegre, transformou numa pessoa deprimida, sem muita vontade de viver, mais introspectiva, né? Uma pessoa mais fechada com ela mesma. Tendo seus amigos, a sua irmã, né? Uma irmã bem querida, que tenta levantar o astral dela, arrastá-la em todos os lugares, mas ela meio que acaba negando, inventando desculpas e fugindo, né? Enfim, numa festa de aniversário aí de um colega dela, um dos seus melhores amigos, colega não, ela acaba ali revendo um amigo na época da faculdade, um amigo muito querido, e eles meio que começam a ter interesse um ao outro, um trelelê. Mas como no livro nem tudo é flores, quando você acha que vai acontecer, aí retorna aquele cabra, aquele ex que te enche o saco, que te pega no pé e vai te atormentar até dizer chega. Então o Ítalo retorna e tenta de todas as formas reconquistar Mariana, com suas desculpas, suas explicativas, como eu posso dizer para vocês, esfarrapadas, né, que aconteceu na época, que agora ele mudou, que é tudo diferente. Mas, né, como eu já falei, acredite quem quiser. Porém, ela fica ali, né, abalada com a situação, que será mesmo que tudo isso aconteceu, que o sentimento dele é verdadeiro e ao mesmo tempo, conhecendo o Heitor, né, um rapaz
romântico, cuidador, enfim, então começa, né, aquelas briguinhas de cão e gato. Gosto bastante da Mariana, porque ela tem diálogos ácidos, não guarda, né, não leva desaforo para casa, é meio que assim, bateu, levou, então a gente ali tem situações ácidas, situações engraçadas com as respostas, né, com as situações que vem acontecendo com ela. E conforme o livro ele vai se desenrolando, nós, né, leitores, acabamos ficando também na dúvida. Eu posso até assumir que de certa forma meio que acreditei nas situações, nas desculpas que o Ítalo, né, o tão famoso ex, deu. E também fiquei meio assim que em dúvida, pô, mas será que então o livro ele vai se desenrolar para eles ficarem juntos, vai perdoar? O mocinho agora, que se diz tão bonzinho, não vai ser? Então legal que nos deixa nessa expectativa, né, que uma vez é um, uma vez é outro, mas ela não é daquele tipo, ai, da indecisa e que acaba usando os dois ou saindo com os dois. Muito pelo contrário, ela é uma moça decidida. Porém, em seus diálogos internos, né, a gente pode dizer assim, ela acaba que tendo momentos, né, lembranças, situações que a fizeram bem, como também nem tanto. Então a gente fica meio que nessa junto com ela, né? Quem será? Aí uma hora você pende para um lado, outra para o outro. Eu acabei ficando assim. Mas como tudo vem surgindo, então a gente vai vendo qual o caminho que o livro, enfim, vai levando, né? Lógico que ela acaba escolhendo um deles, terão que ler para ver quem, se foi o óbvio ou se foi, né, então o passado, se ela retornou, e isso então você vai ter que dar aquela lida. E assim, é um livro muito gostoso, uma leitura fluida, super rápida, né? Como eu vi, eu comecei e terminei ele rapidinho, porque a história ela não cansa, né? Ela se desenrola, não fica batendo ali no mesmo martelo. Há situações românticas, existem situações engraçadas, não existem pontas soltas, né? Para você tentar entender, mas o porquê, mas o que aconteceu no passado, o que está acontecendo agora, tudo dentro do livro, de certa forma, ela consegue nos explicar, né? Fazer com que nós juntos, com a mocinha, com a protagonista, consegue assim sentir realmente a história nos seus momentos de lembranças e nas suas situações atuais. Então, o que eu posso dizer para vocês, né? Que a princípio, estou tentando fazer esse vídeo sem dar muito spoiler. É meio difícil quando a gente grava meio que na expectativa, né? Naquela vontade de conversar com alguém e contar tudo de bom que o livro tem. Mas eu vou tentar me segurar. Mas eu posso dizer para vocês que para uma primeira, né, escrita, para um primeiro livro, né, no caso, o Primogênito da Carol, posso dizer assim que ela se saiu super bem, uma história diferente, mas ao mesmo tempo com alguns pontos que prendem todo o leitor, principalmente a nós leitores de romance. Não é um livro cansativo, tem detalhes, porém os detalhes não são exagerados, são detalhes necessários, né, que complementam toda a história. E principalmente o que eu mais gosto em qualquer leitura é quando o autor ele traz para a história, né? Ele traz para o seu texto, para o seu livro, conteúdos reais. Como assim? Conteúdos ou algum fato histórico, ou que nem no caso dela, a riqueza de detalhes do estado, né, do Amazonas, lá do norte, a sua cultura. Então ela faz com que nós sintamos realmente no cenário e que também acabamos conhecendo outras culturas, né? Neste Brasil tão vasto de 1001 culturas, e a gente conhece mais uma e se identifica. Então eu amo livros que trazem, né, estas riquezas de detalhes nesses pontos, né, que te fazem se sentir realmente na história sem exagerar demais, né? Mas enfim, é isso. Eu gostei da leitura, né? Já vim aqui rapidinho contar para vocês. Super indico o livro para vocês. Como eu falei, é uma leitura
é rápida, é divertida, então você não vai se arrepender. E claramente, né, já virei uma fã, já sou fã da Carol em si como pessoa, né? No IG dela, já fizemos várias coisas juntas. Espero que esta não seja a última, que venham mais e que também surjam mais livros, mais ideias, porque eu estou disposta sim a ler. Então, pela primeira vez, né, por um primeiro livro, meus parabéns. Eu adorei e já estou no aguardo dos outros livros, né, que venham mais e mais. Tá bom? Então, este foi uma indicação, um resumo ou uma resenha para quem já leu. Fala, não, realmente, Grazi, eu me senti assim, né? Eu também peguei esses detalhes, eu também fiquei na dúvida. Ah, não, foi previsível. Comenta aqui, fala para mim. Ou para quem não leu ainda, que tenha gerado alguma expectativa, né? Que tenha gerado a vontade de ler e de devorar este livro, como eu fiz também, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Em breve estou torcendo para que, né, eu volte nas leituras dinâmicas e tragam mais aqui para vocês mais conteúdos, mais livros, mais histórias maravilhosas para vocês também, tá bom? Então, um super beijo, até mais e tchau, tchau!